pessoal, hoje 26 de agosto de 2020, quarta-feira, estamos aqui outra vez para dar continuidade à nossa discussão sobre os fundamentos do discurso geográfico. Bom, ver se a gente consegue avançar um pouco nisso. Para que a gente tenha alguma base para a nossa conversa de hoje, precisamos de utilizar um pouco a nossa memória. E vou aqui fazer referência a três temas que já discutimos em vídeos anteriores e que eu vou tentar reunir aqui para dar um sentido geral, né, a essa discussão. O primeiro tema envolve justamente essa ideia de que há uma mudança drástica, importante, revolucionária, que vai colocar então as ideias que eram hegemônicas do feudalismo europeu, principalmente o feudalismo europeu ocidental, quando, de alguma maneira, nós vamos ter uma releitura do mundo a partir da matemática, a partir de Copérnico, essas coisas que foram colocadas por ele, mas também essas coisas não foram colocadas no vazio. O que nós estamos tentando demonstrar é que esses discursos, na verdade, têm um fundamento na transformação, no processo em que uma determinada sociedade vive, e que determinados discursos, então, eles, independentemente da lógica que eles possam possuir, eles fazem mais sentido em determinadas épocas do que em outras. Lembrando, então, que os gregos, muito antes de Copérnico, já haviam identificado que a Terra era esférica e coisas desse tipo. E é uma discussão já da época também dos gregos de que a Terra se movia, se a Terra era fixa, se ela se movia e tal. Aristóteles afirmava que ela era fixa, mas que havia um motor original. Bom, não vamos entrar nesse ponto. O que nos interessa é que essas discussões, elas voltam, elas acontecem, elas se retomam, e quando ela surge na época de Copérnico, ela surge junto com mudanças radicais do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, a decadência de um determinado tipo de vida. Pedro Álvares Cabral para cá, Vasco da Gama para lá, Fernão de Magalhães para não sei aonde, e assim por diante. Tudo isso vai construindo então um determinado contexto extremamente importante para que essas ideias que depois foram retrabalhadas por Galileu e foram retrabalhadas pelo Johannes Kepler e foram depois, consolidadas pelo Isaac Newton e tal, e que tudo isso acaba fazendo sentido na cabeça de muita gente, porque no final das contas faz parte de uma sociedade. O que nós gostaríamos de retomar também, por outro lado, é que esta sociedade que faz toda esta revolução, ela também entra em decadência. Lembrando que num outro momento fizemos referência aí ao terremoto de Lisboa, à decadência de Portugal como uma grande potência mercantil, e que esta decadência então está diretamente associada à ascensão de novos formatos de vida, novas maneiras de se entender. Então, quando surge este fenômeno que é tremendamente trágico, digamos assim, e que vai matar então mais de 100 mil pessoas só na cidade de Lisboa, um terremoto que será sentido em praticamente toda a Europa, tudo isso vai levar a mudanças radicais, também no pensamento. Talvez uma das pessoas mais importantes que nós fizemos referência aqui foi Kant, e Immanuel Kant vai então fazer todo um trabalho no sentido de desenvolver uma ideia de que seria possível se entender a natureza do ponto de vista de uma ciência, de algo sistemático, de um pensamento que se desdobra a partir da pesquisa, a partir do entendimento de um mundo de uma forma muito diferente do que aquele que olha para o céu e diz que o terremoto foi mandado por Deus. De alguma maneira, isto ficava bastante complicado, porque afinal de contas os portugueses eram conhecidos por serem os arautos do cristianismo, os arautos do catolicismo em todas as suas colônias. Então não fazia muito sentido
para a ideia de Deus que se tinha na época de castigar os portugueses daquela maneira. O que vai fazer sentido, então, é a necessidade de se entender a natureza, de se ter um discurso sobre a natureza. E é nesse contexto que Kant vai criar toda uma maneira de se entender a geografia como uma leitura física da Terra, como uma espécie de interpretação da natureza da Terra. E essa ideia, então, de physis, de natureza, no contexto geral dessa discussão, estará muito relacionada à ideia de essencialidade, a ideia da natureza como fundamento e a ideia da natureza como algo que está embutido na vida humana, mas que está para além do humano, está para além da nossa capacidade de ter um controle total sobre isso, mas que nós podemos efetivamente conhecer, assim como Galileu já havia feito e já havia proposto e tudo mais. Muito bem, nesse contexto então nós estamos aqui envolvidos com mais um problema que faz parte desse jogo. A decadência desta leitura do mundo, em que a percepção que se tem daquilo que existe fora da Europa é que é algo bruto, algo a ser conquistado, algo a ser feito, algo a ser civilizado, que os povos que estão fora da Europa são povos selvagens e que, de alguma maneira, o mundo é uma espécie de tábula rasa onde, os europeus vão se expandindo e fazendo, então, as suas marcas, definindo exatamente o que desejam e como entendem que o mundo deve ser. E, nesse sentido, então, é que a ideia de um mundo onde o espaço tem um sentido de ser uma forma de receber as coisas, de ser exatamente aquele vazio necessário para que os movimentos se realizem e, portanto, o espaço ser um a priori alguma coisa que se estabelece porque nós olhamos para um mundo relativamente ou absolutamente vazio e que, de alguma maneira, é neste vazio e para este vazio que a Terra como um todo se dirige e é para este vazio que a civilização se dirige. Isto é, o grande pensamento cristão, aquilo que efetivamente pode levar as pessoas à salvação, o grande pensamento europeu que pode levar as pessoas a imaginarem que efetivamente estão dominando o que é um povo civilizado. Então, civilizar os índios no que veio a ser o continente americano, civilizar os povos africanos, civilizar inclusive os povos asiáticos, passa a ser um grande projeto. E, na verdade, a grande questão é que, para que eu possa considerar que eu tenho o direito, que eu tenho a condição, que eu tenho a possibilidade de invadir as terras que são indígenas, eu preciso considerar que as terras são minhas, que elas não são indígenas, que aquilo é um vazio onde eu vou construir, então, uma civilização. Nesse sentido, a ideia de que o espaço é algo a priori, é um receptáculo, é algo a receber, então, as benesses dessa cultura maravilhosa, digamos assim, que é a cultura europeia, está diretamente vinculado a um conjunto de pensamentos, como já citei aqui em outros vídeos, como de Montesquieu, por exemplo, que vai considerar que nos lugares quentes as pessoas são necessariamente preguiçosas e coisas desse tipo, e que nos lugares frios, como no caso da Europa, é que as pessoas são honestas e trabalhadoras e assim por diante. Então, nesse vão, né, que envolve todo um projeto político, também envolve um grande projeto de cunho filosófico, de cunho científico. É nesse sentido, então, que Newton vai propor a ideia de um espaço absoluto, um espaço onde o universo vai existir dentro dele, um espaço que será o próprio corpo da divindade. Newton chega a dizer que o vazio que existe entre os planetas,
os astros e tudo mais, e é completado pelo próprio corpo de Deus, e que de alguma maneira este corpo tem alguma densidade e possui algum tipo de gravidade. Nada disso, obviamente, foi provado, mas é uma ideia que está colocada, digamos, porque se o espaço é infinito, nada me impede de me perguntar o que é que existe depois do infinito, e bom, fica uma dúvida bastante cruel e bastante complicada. É nesse momento, então, que surge o pensamento dialético, já no século XIX, XVIII, na verdade. E este pensamento vai colocar tudo isso no plano do movimento e da contradição. É justamente no momento em que esta sociedade mercantil ela entra em decadência e que esses elementos, então, começam a ser colocados em questão, é que um outro pensamento vai tomar o seu lugar. E este outro pensamento que vai tomar o seu lugar é justamente aquele que nos permite afirmar que tudo é movimento, que as coisas precisam ser transformadas e que nós precisamos controlá-las para que elas se transformem naquilo que nos interessa. Então, esta passagem, digamos, entre a ideia mercantil e a ideia da sociedade fabril, da sociedade industrial, da sociedade urbana, a saída da sociedade agrária para a sociedade proletária urbanizada, para dentro da fábrica, este movimento é justamente um movimento que envolve uma redefinição, um repensar do significado de espaço. O espaço não pode ser mais um receptáculo. O espaço é a expressão efetiva, a dimensão efetiva do movimento que as coisas fazem para elas mesmas existirem. Então, nesse sentido, a construção do espaço é, na verdade, o movimento das coisas. Da mesma maneira que a construção do tempo é o movimento também das mesmas coisas. Nesse sentido, a sociedade vai construir a sua própria espacialidade, a sua própria temporalidade. É nesse sentido que Hegel, então, vem revolucionar de forma brutal o pensamento que estava colocado na cabeça de Kant. Então, esses dois grandes filósofos no campo do idealismo, o Kant no campo do idealismo subjetivo, mais envolvido, então, com o pensamento platônico e tudo mais, e no caso do Hegel, mais envolvido com o pensamento do idealismo objetivo e muito mais envolvido, então, com a questão dos fenômenos propriamente dito. É nesse campo que vão surgir pessoas como Darwin, como Humboldt e como tantos outros que vão revolucionar o próprio sentido de ciência e o próprio sentido de realidade e de natureza. Bom, esta é a nossa conversa para hoje. Nós voltamos, então, na próxima segunda-feira com mais geografia. E sexta-feira, bom, vamos aqui conversar sobre coisas um pouco mais amenas e mais tranquilas. Um abraço a todos e até sexta-feira. Até!